Tá, vou continuar então o Evangelho, nessa pausa que nós demos, e vamos falar do tema da noite, que hoje a gente vai falar de Jesus, e é uma pergunta, um questionamento que nós podemos fazer para cada um de nós. Será que Jesus já nasceu dentro de nós? Vejamos bem, temos mais de 2000 anos da vinda do Cristo na Terra. Ainda podemos questionar essa mesma pergunta. O Cristo já nasceu? Aonde e quando? Pediram os apóstolos de Jesus. E vão perguntar para eles, onde Jesus nasceu para esses apóstolos? Que dia, que época? Se nasceu na mesma hora, quando ele chamou? Ou foi mais na frente? Então vamos lá. Cristo nasceu aonde e quando? Se nós pedíssemos o testemunho de alguma personagem que figuram na esfera cristã como astro de primeira grandeza, perguntamos a Paulo, aonde e quando Jesus nasceu? E ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa em glória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali em diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. E nunca mais se separou de Jesus. Foi o maior trabalhador do cristianismo nascente, o apóstolo Paulo. E ele então, Jesus despertou para ele, que ele nasceu para Jesus, quando Jesus apareceu, quando ele ia em Damasco, né? Prendeu Ananias e os seus irmãos lá, e daí Jesus então aparece para ele e fala, onde é que você vai, Paulo? Daí ele falou, vou lá, prendeu Ananias. E nesse instante ele também caiu do cavalo e ficou cego. Então daí o próprio Ananias, o Cristo falou, vai lá que o Ananias vai te curar essas vistas aí. Ele foi, Ananias botou as mãos e ele voltou a enxergar. Dali em diante ele foi um grande trabalhador, que nós temos várias epístolas no Novo Testamento dele. Indagamos de Madalena, aonde e quando nasceu Jesus? E ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que a sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Então Jesus nasceu em Betânia, para nossa irmã, né? Nossa irmã Madalena. Vamos lá. Ouçamos o depoimento de Pedro. Pedro, sobre o nascimento do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potestados do século. Quando era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Então, quando Jesus perguntou para ele, Pedro, você ainda vai me negar? Ele falou, não, quando o galo cantar pela terceira vez, daí você vai se acordar, mas você vai me negar. Daí ele negou quando ele estava preso, que prenderam Jesus, ele ficou lá no palácio do Pilatos, com mais alguns irmãos e irmãs, e daí começaram a questionar ele, de Jesus. Ele falava assim, não, esse eu não conheço. Daí negou 3 vezes. Quando pediram pela terceira vez, ele falou, nunca vi esse irmão, não, nunca vi.
Não, mas você fala que nem ele, Galileu e tá? Eu falei, nunca vi esse irmão. Ele estava negando já pela terceira vez. Daí escutou o galo cantar. Daí ele saiu correndo, disparado, né? E nunca mais se separou de Jesus. Então Jesus nasceu para Pedro, aonde? Lá no palácio de Pilato. Que Jesus ainda avisou ele que ele ia negar. E ele falou, jamais, jamais, mestre, eu vou te negar, nunca. Prefiro morrer. Mas não preferiu, negou. Mas também se acordou para vencer todas as dificuldades da vida. Então vamos lá. E se nós perguntássemos a João, o evangelista, e pensamos quando Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, e ele com certeza ia responder, Jesus nasceu em meu entendimento, iluminado pela sua graça, fez saber que Deus é amor. Então, João já foi mais fácil, né? João já entendia a lei do amor. Era um apóstolo querido de Jesus Cristo. Então ele falou, claro, que depois que eu entendi e compreendi Jesus, ficou muito mais fácil. Porque o apóstolo que mais falou no amor no Novo Testamento foi João. Era um apóstolo muito querido, com uma sabedoria fantástica. Um médium novinho. Bem jovem, ele já tinha uma mediunidade fantástica. Então, ele era muito, muito amável de todos. E se nós perguntássemos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol. Quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi na árvore, à beira do caminho, por onde ele passava. Para minha surpresa, Jesus disse, desça dessa árvore, que hoje eu vou hospedar em sua casa. Você imagina que surpresa para o Zaqueu, que era uma pessoa muito rica, cobrador de imposto. Muito também, não era bem visto pela comunidade, pela sociedade da época, porque ele era cobrador de imposto romano, e a pessoa não gostava muito de cobrador de impostos, né? E ele então via falar que tinha um Salvador na Terra, que ele perdoava a todos e ajudava a todos. Ele ficou muito ansioso. Todo mundo muita gente não gostava dele, falou, mas será que esse ser vai mesmo gostar de mim? E ele ficou ansioso. Quando Jesus entrou em Jerusalém, né, uma multidão, e ele estava aguardando, mas como ele era de uma estatura muito baixinha, ele subiu numa árvore para ver Jesus, que a ansiedade era muito grande para conhecer o Mestre. E para a maior surpresa dele foi quando Jesus falou, desça dessa árvore, Zaqueu, que hoje eu vou me hospedar na tua casa. Imagine a surpresa dessa alma. Ele então, acho que até caiu da árvore, de tão feliz que estava. E Jesus foi então se hospedar na casa dele e conversaram. Daí quando ele viu a grandeza de Jesus, a bondade, ele falou assim, puxa, eu queria repor um pouco que eu já cobrei, que eu tenho de riqueza. Eu queria distribuir. Daí, nem que seja uma terça parte. E Jesus, então, concordou que ele fizesse. Daquele dia em diante, Jesus nasceu para ele e nunca mais separou de Jesus. Ele foi acompanhar os apóstolos, ajudou muito, muito, muito nesse cristianismo nascente e foi uma alma fantástica. Mas ali Jesus nasceu nesse dia para ele. Então vejamos bem que Jesus vai nascendo nos corações das pessoas em épocas diferentes, em lugares diferentes. E está nascendo até hoje, com certeza. Mas para milhões ainda não nasceu. Porque nós não conhecemos Jesus na realidade, na sua essência divina. Nós não conhecemos. Nós ainda não amamos o nosso próximo, nós ainda invejamos muitas coisas, temos muita inveja, né? Temos muita raiva das pessoas. Então Jesus não nasceu para nós.
Quando nós estiver criticando os nossos irmãos, só achando defeito nos nossos irmãos, Jesus não nasceu para nós ainda. Vejamos bem a transformação dessas almas quando Jesus apareceu para o próprio cobrador de imposto, do Zaqueu. Ele teve uma transformação fantástica daquele dia em diante. Ele passou então a colaborar com a doutrina do Cristo. Por isso Jesus nasceu para ele. Mas será que já nasceu para nós? Vamos vendo. Aí as coisas como não são na mesma hora que nasce para todos, né? Por isso nós temos milhões de diferenças aqui na Terra ainda, porque temos idades muito grandes, né? Siderais do espírito. Tem espírito muito antigo, muito velho, muito bom, já adquiriu muita bagagem, aprendeu quase todas as profissões da Terra, em várias reencarnações. E hoje Jesus vai nascer mais fácil para essas almas, porque já tem esse alicerce espiritual, mas muito ainda não estão fazendo esse alicerce. Estão completamente ainda divorciados com Jesus pelos atos, pelos pensamentos, pelas obras. Temos divorciado do Cristo ainda. E temos longe. Porque a referência da Dona Jesus é amar uns aos outros. Essa é a referência, né? Esse é o código de Jesus Cristo para conosco. Vamos lá. Interpelamos a Tomé, o incrédulo, onde nasceu o Mestre. E ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado a testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejamos bem que maravilha. Porque o Tomé era tão incrédulo que depois que Jesus ressuscitou, no terceiro dia, é também para nós ainda um mistério. Nós ainda não entendemos, não compreendemos e não entendemos Jesus, por esses motivos, né? Não entendemos Jesus. Como é que Jesus poderia aparecer para o Tomé no terceiro dia que ele ressuscitou? Terceiro dia. Com o mesmo corpo. Será que nós entendemos Jesus? Não, não entendemos. Com o mesmo corpo que ele foi pendurado na cruz. Quando ele ganhou que o soldado deu uma lançada nele, né, do lado, o Tomé não estava quando ele veio, porque ele apresentou-se duas vezes naquele momento, naqueles dias, para os apóstolos. O primeiro dia ele veio, o Tomé não estava na reunião lá nesse lugar. Daí, quando o Tomé voltou, eles falaram: Tomé, você nem sabe quem veio nos visitar hoje aqui. Tomé era cheio de incredulidade. Quem? Jesus. Como Jesus? Jesus morreu. Que Jesus? Olha a incredulidade. Tudo bem, os apóstolos não foram teimar com ele. No dia seguinte, Jesus aparece de novo, com as portas fechadas, tudo fechado, e ele aparece e se põe no meio deles. E fala que a paz esteja convosco. Quando Tomé vê que Jesus estava junto, ele ficou muito apavorado. Ele não sabia o que fazer. Daí ele correu até Jesus para pedir perdão, com certeza. E Jesus falou: Tomé, por que você é tão incrédulo e não acreditou que eu vim aqui ontem falar com teus irmãos? Por que você duvida tanto? Vem aqui, Tomé. Põe o teu dedo na chaga, aqui no meu lado, para eu comprovar que eu sou o mesmo que estava na cruz. Por que você nunca acreditou? Que Tomé não acreditava na imortalidade da alma, não acreditava a grandeza de Jesus. Ele aparece, se materializa, né? De novo, fica 40 dias com os apóstolos, depois que ele ressuscitou. Se ele se materializou 40 dias, por que ele se materializou aquele pouquinho tempo que ele ficou aqui? Por
Porque Jesus, na verdade, foi visto muito pouco ele aqui. Até 12 anos, que ele teve aquela grande reunião com os doutores da lei, e todos eles ficaram sem resposta para Jesus. Depois ninguém mais viu Jesus, até 30 anos. Onde que ele estava? Ele estava no mundo espiritual, com certeza, pregando o Evangelho, ajudando lá essa comunidade, porque se nós temos 4, 5 vezes mais de irmãos desencarnados aqui no nosso plano do planeta do que encarnado, que são mais de 8 bilhões, Jesus estava onde? Estava ajudando essas almas lá. Por quê? Como? De que jeito? Porque Jesus, nós não conhecemos ainda a essência dele, mas eu vou fazer uma palestra daqui mais uns dias sobre a personalidade de Jesus. E vamos ver como nós conhecemos pouco ainda desse mestre. Por isso que existe tanta confusão até hoje, tanta incredulidade, porque nós não conhecemos quem é Jesus, da sua essência. E os apóstolos foram conhecer no caminho, em dias diferentes, em lugares diferentes. Quando Jesus chamou os pescadores, lá, os 3 irmãos lá, para acompanhar ele, que estavam pescando, e todos os outros, mais os 12 que depois ele convidou, Jesus não nasceu na mesma hora que Jesus convidou. Jesus foi nascer na caminhada. Então isso é importante. E nós temos 2000 anos depois e ainda não sabemos. A gente não tem certeza se Jesus nasceu dentro de nós. Provável, eu estou falando da minha pessoa. Eu acredito que Jesus não nasceu dentro de mim ainda. Porque eu sou muito ignorante na parte espiritual. Estou estudando, se esforçando, né? Brigando comigo mesmo, porque eu sei que todos os defeitos, todo adversário, o inimigo está dentro de mim, não está fora, que são meus vícios, minhas fraquezas. Isso que é Jesus nascer dentro de nós, porque Jesus vai nascer dentro de nós. Ele não vai vir materialmente visível para nós. Ele já vem pelo pensamento. Ele já está em torno de nós, é só nós aceitar ele. Vamos então continuarmos. Apelamos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Não sei se tem bom ladrão, mas com certeza Dimas era um bom ladrão. Porque Jesus também estava crucificando ele, pregando numa cruz, e ele é inocente, por não compreender as verdades. Quem sabe o Dimas também era uma pessoa honestíssima, defendia as verdades e também não prenderam ele, não é? O outro não, o outro já era um malfeitor, mas o Dimas vai saber se também não era inocente. Jesus também não era e não foi pregado na cruz. Então vamos lá, apelamos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Aonde quando Jesus nasceu para Dimas? Vejamos bem, nasceu lá no topo do Calvário. Precisamente quando a cegueira e a maldade humana, vejamos bem, supunha aniquilá-lo para sempre. Dali ele dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer de todas as misérias deste mundo, ante gozar as delícias do paraíso. Desde logo eu senti em mim e eu nele. Quando ele achava que aniquilar Jesus e aniquilar os próprios irmãos que estavam ali, que não ia aniquilar nada, o Dimas, quando Jesus mostrou a visão espiritual que ele estava em seguida nesse plano, ele ficou deslumbrado. Falou, o que eu estou reclamando dessa humanidade aqui, que estão tirando o meu próprio corpo físico com tanta maldade? O que eu estou fazendo aqui nesse meio? Mas ficou na maior alegria, que sabia que ia deixar essa maldade humana aqui, que até hoje, só sabemos, a maioria perseguir um ao outro. Continuamos. E esses irmãos, Jesus, então, vai com Jesus. O outro também não foi para o inferno, não foi também. Ele foi também para o mundo espiritual, estudar, trabalhar, evoluir lá. Porque é
é a bondade de Deus. Deus nunca vai condenar um filho dele, nunca, nunca. Deus é amor, se Deus é amor, como é que ele vai castigar alguém? Não tem como. Então, nós temos que entendermos que cada um, Jesus vai nascer em épocas diferentes, em horas diferentes, encarnações diferentes, quando nós buscarmos o amor dentro de cada um de nós. Aí Jesus está nascendo, com certeza, ele está chegando a habitá-lo no nosso coração. Então, eu estou fazendo esse convite, né, porque hoje é quinta-feira, o primeiro Evangelho da quinta, mas eu faço nas quartas às 20 horas, o Evangelho, e no sábado às 20 horas. Vamos começar um estudo em janeiro, né, a segunda, terça da semana de janeiro, segunda semana, terça-feira. Faço um atendimento fraterno no sábado à tarde. Vou passar o número do telefone, é 45 998 56 9939. Nosso endereço aqui é Rua Londrina 167, no bairro São Cristóvão, Cascavel, Paraná. Temos aqui sempre com os braços abertos. Quando precisar de uma oração, pode, eu estou dando o telefone, pode ligar para mim, que a gente conversa, né? Porque essa é a minha missão, né? Hoje, graças a Deus, meus filhos estão tocando a empresa, né? E eu estou mais descansando, trabalhando mais no lado espiritual. Porque, na verdade, eu já estou mais de 20 anos aposentado, sabe? E tenho mais de 70 de idade. Então, está na hora de eu pensar mais no espiritual. Para mim, para o meu crescimento, e para ajudar o meu próximo, que são toda a humanidade. Eu fico muito feliz de poder a tecnologia me favorecer e favorecer toda essa humanidade abençoada, de ter essa comunicação, de hoje poder levar esse Evangelho do Cristo dentro das próprias casas. Muito obrigado por tudo que nós tem ajudado contra os irmãos no caminho, e fico muito grato. E compartilhe esse Evangelho, porque é muito gratificante quando nós espalhamos a boa semente de Jesus na terra. Uma boa noite, muito amor a todos, muita paz, muita luz, né? Muita paciência um com o outro, muita resignação, muita coragem e muita fé para levar a doutrina de Jesus em diante. Muito obrigado e uma boa noite a todos.